Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Marina. Eu sou o Felipe. A gente é da Max Casa Botânica. E hoje a gente vai falar sobre o que a gente acertou, o que a gente errou na viagem do Chile e quais foram nossas coisas favoritas lá. E quais foram as não tão favoritas. E as ruins, né? Na verdade, assim, a nossa viagem do Chile foi muito rapidinha. A gente foi pra Santiago. O Chile é um compridão gigante, assim, tem muita coisa pra ver lá. Tem deserto, salário, praia, muita coisa. A gente ficou 3 dias lá, a gente chegou numa sexta-feira de madrugada e foi embora domingo de madrugada. Então a gente ficou 3 dias inteiros. A gente saiu daqui quinta 8 da noite, chegamos lá. Sexta-feira, meia-noite, a gente chegou no hotel mais ou menos 1h da manhã. Na sexta-feira a gente dormiu, acordou e aí foi curtindo o feriado inteiro. Bom, primeiro, se você não viu os nossos vlogs do Chile, eles estão todos já aqui no canal, estão incríveis, então não perde. Mas eu acho que o principal do Chile, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que comentar. Número 1 é dinheiro. Não vale a pena trocar o dinheiro aqui, né? Na verdade, assim, você tem algumas opções. Você pode trocar o dinheiro aqui no Brasil, que não vale a pena, ou você pode trocar o dinheiro no aeroporto que vale um pouco mais a pena, no aeroporto de Santiago, só que não é bom também, ou você pode trocar lá no centro de Santiago, que aí foi muito melhor. Tem uma rua só com casas de câmbio, fica uma atrás da outra assim, e aí você vai passando por elas e vendo qual o câmbio do dia para a troca do real. Às vezes a primeira que você viu não é o melhor câmbio, então como ficam todas em sequência, anda até o final da rua, vai anotando, vê qual que é o melhor e depois volta. Isso aí. Quando a gente foi, mais ou menos, estavam 155, um real dava mais ou menos 155 pesos no Brasil. Em Santiago, no aeroporto, estava mais ou menos em 60 e a gente teve que trocar logo no aeroporto, porque senão a gente não teria dinheiro para pagar a viagem. E a gente chegou de madrugada, né? A gente chegou então a gente ficou 1 da manhã. Meio vendido, teve que aceitar a taxa lá de mais ou menos 160 pesos, R$1. E trocamos um pouquinho de dinheiro, mas a gente trocou o restante nessa rua. A gente pegou um 7,5. A gente trocou por um 7,5 mais ou menos. Faz muita diferença, na verdade, porque por mais que seja 10, 20 centavos, quando você multiplica pelas coisas lá que são caras, isso faz realmente bastante diferença. Outra dica, as coisas são caras, principalmente comida. A gente sempre tenta ir ao mercado pelo menos uma vez em todo lugar que a gente vai pra comprar água, porque a gente chegou a pagar R$10 em uma água na rua. Não na rua, no restaurante. No restaurante. Normalmente a gente compara nos países qual é o preço da água. E lá a gente chegou a pagar R$10, convertendo mais ou menos. A gente pagou uns 1.500 pesos. É um absurdo pagar pagar tudo isso. Então, se você tiver chance de ir ao mercado, encontra um perto do seu hotel, do seu Airbnb, compra água, lanchinho, assim, é muito bom, porque aí você não tem que gastar tanto na rua. Mas, no geral, a alimentação lá é realmente mais cara do que no Brasil. Bem mais. Mesmo você fazendo a conversão, você vai pagar uns 20%, 30% mais caro do que você pagaria aqui no Brasil. E é um negócio que faz uma baita diferença no teu orçamento de viagem. Orçamento de viagem, então tem que considerar isso. Eu olhei alguns restaurantes que a gente queria ir antes de sair daqui. Quando você quiser ir para um restaurante, coloca no Google TripAdvisor e o nome do restaurante. Porque muita gente lá coloca a foto do cardápio. Aí você tem ideia de quanto custa a comida lá, vê se você pode pagar ou não. Também lá é bem popular um aplicativo que chama Zomato. Todo mundo que vai pelo Zomato coloca foto do cardápio também. Mas o Zomato é mais local, de Santiago. Quanto à questão de localização, a gente ficou no centro mesmo. No centro, centrão. No centrão, num hotel que chama Hotel Sommelier. A gente achou bem bom. Eu amei. Foi bem legal. O quarto era gigante. O quarto era muito grande. As taxas lá, se você paga no cartão de crédito, você tem uma isenção de uma taxa local, que eu não lembro exatamente o nome da taxa, mas dá mais ou menos quase 20%, 30% de desconto em cima do hotel. Isso só para hospedagem. Isso só para hospedagem, se você paga no cartão de crédito. Então vale bastante a pena você já levar isso em consideração e pagar no cartão de crédito e não no dinheiro. Quanto à questão de localização, a gente ficou no centro, um pouquinho do lado oeste ali do Cerro de Santa Lucia. O preço lá estava muito mais barato. Se tivesse disposto a gastar um pouquinho mais de dinheiro, eu acho que a gente teria ficado do outro lado, ali em Bela Vista ou em Las Tarrias, que fica ao lado direito, ao lado leste ali do Cerro de Santa Lucia. É mais legal. É realmente mais legal. Não é tão mais caro, mas como a gente vai viajar meio sem grana, né? Porque a gente tenta umas viagens assim, meio na loucura. Então a gente preferiu gastar menos.
Mas se eu estiver disposto a fazer uma viagem legal, vale mais a pena ficar nesses bairros. Vale, porque ele é um pouco mais agitado, a vida noturna, e você fica mais próximo dos restaurantes, fica mais próximo dos bares. Mas como a gente não gosta de ficar na rua até meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas, a gente não é desse tipo. Acabávamos voltando antes, e por a gente voltar antes no centro ainda estava bem movimentado. Então até umas 10 horas da noite, até umas 10, meia-noite, o clima ali, andar no centro a pé é realmente mais tranquilo. Depois desse horário acaba sendo um pouco mais complicado de você ficar andando na rua. É melhor não vacilar, né? Dá pra fazer tudo a pé em Santiago mesmo, com exceção de a gente pegou Uber pra ir na vinícola, que é um pouco mais afastada, e a gente pegou um Uber antes de almoçar no Mestizo, porque eram uns 4 quilômetros que a gente anda, mas era antes do almoço, a gente tava com muita fome. Não que não desse pra andar a pé por Santiago como um todo. Mas a gente pegou pouquíssimo Uber. Outra curiosidade é que o Uber não é legalizado lá. Se você for pedir, entra sempre alguém no banco da frente pra não ter problema, porque eles ainda estão naquela época de taxista viu que é Uber, eles arrumam confusão, chama a polícia. Então, finge naturalidade, entra na frente, vai dar tudo certo. Mas quanto ao transporte, a gente decidiu ir para alguns lugares de Uber, mas por causa de velocidade. Não por questão de, putz, não dá para chegar. Dá para chegar. Dá pra chegar. Só que o hotel que a gente estava até a vinícola, de transporte público, trem e ônibus, daria 1h20. De Uber deu 25 minutos. Então, e o pra gente preço era compensava. praticamente a mesma coisa, né? Não era tão mais caro. Então não era tão mais caro. A gente não andou de metrô, porque o tempo foi muito curto e eu acho que, sinceramente, dá pra fazer tudo a pé. É uma cidade plana, tem muita gente na rua, a gente ficou chocado. À noite, domingo à noite. Aquela velha história de o Chile é europeia da América do Sul. Europa. Europa. Dá pra fazer de fato essa conexão. A gente não tinha se sentido seguro, assim, óbvio que no Brasil nunca, em São Paulo, mas na Argentina a gente também não se sentiu tão seguro quanto a gente se sentiu no Chile. Foi realmente uma experiência bem legal. Tem vídeo da Argentina também, que a gente foi pra Buenos Aires em agosto de 2017, né? Era passado, vou deixar aqui, ó. Pode ver, mas sinceramente, Santiago é mais legal. Gostamos muito mais de Santiago. E eu acho que a última dica legal que a gente fez e amou foi conhecer Cajón del Maipo, que tem vídeo aqui também super específico, mas eu acho que vale ressaltar que vale a pena conhecer esse lugar, porque é lindo. A gente não tem nada, eu não conheço pelo menos nada assim no Brasil, surreal. E ainda a gente não conseguiu fazer, mas a gente quer voltar para conhecer Valparaíso, Vinha del Mar e o Vale Nevado, que são 3 pontos bem característicos também. Que ficam próximos a Santiago, mas a gente quer muito também ir pro Atacama, pra Patagônia, então... Taj Mahal. Mas acho que esses 3 lugares são os mais perto, assim, de Santiago, que tem excursão direto, que você pode pegar um carro e ir, é coisa de 1 hora, 2 horas no máximo. São paisagens muito diferentes e muito próximas, então acho que vale. Se tiver uns dias a mais, coloca no seu roteiro. Com 3 dias eu acho que não vale a pena. Não vale, mas... O roteirinho que a gente fez, de primeiro dia, Cajón del Maipo. Segundo dia, visitar uma vinícola de manhã e na parte da tarde fazer o centro da cidade. E no terceiro dia fazer os cerros, conhecer o que tem ali em volta. Já são 3 dias bem cheios. São bem cheios. Bem legais. Ficou cansado, mas foi maravilhoso. Foi muito legal, foi uma experiência ótima. Uma última dica, dica bônus. Se você vai de mala de mão que nem a gente... isso é legal. Você consegue colocar até 5 vinhos, dependendo da companhia aérea, né? Tem algumas que embaçam, dentro da sua mala de mão e despachar. Eu acho que é o único país do mundo que permite isso. Então a gente voltou, ao invés de você pegar os vinhos e despachar para chegar aqui no Brasil, a gente colocou dentro da mala de mão e veio. Tranquilo. Então, não teve que despachar. Não teve que despachar. Então, sucesso. Vitória. Então é isso, galera. Acho que falamos bastante. Se tiver qualquer outra dúvida, deixa aí nos comentários que a gente responde. Comenta, curte, compartilha. Se inscreva no canal. O correto é falar inscreva-se. Tanto faz, Não. Inscreva-se no canal. Você vai pro Chile, nos conta sua experiência e é isso. Super beijo, até a próxima. Tchau. Do que a gente vai falar hoje? Não, a gente ia falar sobre as coisas da viagem, não ia? Não, você falou que queria falar sobre outra coisa. A gente ia, aí você falou, vamos falar sobre outra coisa. Que coisa? Não sei.
Você queria falar sobre decoração. Mas eu achei que você queria conversar sobre alguma coisa diferente. Não. Então é isso. Curte esse vídeo, se inscreve no canal. Vamos falar sobre viagem.